Olá, vamos mergulhar hoje num estudo que é, olha, revolucionário. Ele mexe com tudo que a gente achava que sabia sobre duas coisas essenciais para a nossa saúde, o sono e o exercício. Então, se prepara, porque o que a gente vai ver aqui pode de verdade mudar o jogo. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas guarda essa ideia. Esse conceito super simples é a chave para a gente entender uma descoberta que é, nossa, de cair o queixo. Pois é, porque quando a gente combina certos hábitos saudáveis, o resultado não é só a soma das partes, sabe? É algo muito, mas muito maior. E a ciência está começando a provar exatamente isso. Ok, para a gente entender essa revolução toda, vamos seguir um roteiro bem claro. A gente começa com um jeito antigo de pensar, depois mergulha de cabeça nesse novo estudo que mudou tudo. Aí vamos ver o poder da sinergia na prática, o que isso significa para a medicina, analisar aqueles detalhes importantes e, no fim, olhar para o que vem pela frente. Bom, vamos começar com o que a gente já sabia, ou melhor, o que a gente pensava que sabia. Por décadas, a ciência olhou para os pilares da saúde de um jeito bem separado, cada um na sua caixinha. E essa era a regra do jogo, né? Sono era bom, exercício era bom, cada um no seu quadrado. Mas essa abordagem sempre deixou uma pergunta fundamental de lado. Tá, e o que acontece quando a gente junta os dois? E é aqui que a história fica interessante. Entra em cena o protagonista da nossa análise de hoje. Um ensaio clínico super importante, feito justamente para testar o que acontece quando sono e exercício são tratados como um time. Então, vamos aos detalhes. Foi um estudo de 8 semanas, super bem controlado, que focou num grupo de mulheres sedentárias que não dormiam bem. A ideia era bem clara: dividir essas mulheres em grupos e testar diferentes abordagens para ver, afinal, o que funciona melhor. E olha só como eles fizeram isso. Foram 4 grupos. O primeiro, o grupo de controle, não mudou nada. O segundo fez só um treino de alta intensidade, o famoso HIIT. O terceiro grupo usou uma terapia digital para melhorar o sono. E o quarto grupo? Bom, o quarto grupo combinou as duas coisas. E é aqui que a mágica acontece. Agora a gente vai para o clímax da história. Os resultados. Foi nesse ponto que os pesquisadores tiveram aquele momento ahá, sabe? Aquela descoberta que vira a chave. Mas antes dos números, vamos só alinhar um conceito super importante aqui. Sinergia. Lembra daquela história de 1 mais 1 é igual a 3? É exatamente isso. É quando duas forças juntas criam um resultado que nenhuma delas conseguiria sozinha. E agora, olhem para esse gráfico. É impressionante. Os grupos que só se exercitaram ou que só tiveram ajuda para dormir melhor melhoraram, claro. Mas o grupo que combinou os dois, gente, a melhora na eficiência do sono foi mais do que o dobro. Isso é sinergia na prática, pura e simples. E não foi só isso. O grupo que combinou tudo também passou menos tempo acordado durante a noite, se mexeu menos enquanto dormia e, de quebra, teve melhoras reais em coisas como colesterol e até na medida da cintura. Os benefícios foram se somando. Essa citação de um comentário sobre o estudo resume tudo perfeitamente. Isso aqui não é só uma observação qualquer, é a evidência experimental mais forte que a gente tem até hoje de que essa combinação é de fato incrivelmente poderosa. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Essas descobertas abrem uma porta para uma direção completamente nova e super empolgante na área da saúde e da medicina. O que a gente está vendo é uma verdadeira mudança de paradigma. A gente está saindo de um modelo que olha para cada coisa de forma separada para entrar numa era que busca entender como tudo se conecta. Isso pode levar a recomendações de saúde personalizadas e muito, muito mais eficazes. Uma das grandes teorias é que essa sinergia toda funciona porque ajuda a reduzir o que os cientistas chamam de carga alostática. Pensa nisso como o desgaste que o estresse do dia a dia causa no nosso corpo ao longo do tempo. E parece que melhorar o sono e o exercício juntos é um jeito super potente de combater esse desgaste. E a consequência disso a longo prazo é gigantesca. Embora este estudo específico não tenha medido isso, a grande promessa de juntar sono e exercício é provavelmente proteger a saúde do nosso cérebro e ajudar a prevenir doenças como a demência lá na frente. Agora, como em qualquer boa análise científica, é super importante a gente ter transparência e olhar para as limitações do estudo. Isso não diminui a descoberta, pelo contrário, ajuda a gente a entender o contexto e o que precisa ser feito daqui para frente. Então, vamos lá.
É fundamental notar que o estudo focou num grupo bem específico, mulheres jovens e sedentárias. Então, a gente ainda não sabe se daria o mesmo resultado em homens ou em pessoas mais velhas. E, por ser um estudo curto, de só 8 semanas, a gente ainda não sabe se esses benefícios duram para sempre e quais são exatamente os mecanismos por trás dessa sinergia toda. Mas, olha, essas limitações não são um problema. Na verdade, elas são ótimas, porque nos dão um mapa bem claro dos próximos passos que a pesquisa precisa dar nessa área que é tão fascinante. O que precisa acontecer agora? Os pesquisadores precisam repetir estudos como esse com grupos mais variados, acompanhar as pessoas por mais tempo, usar tecnologias como smartwatches para ter dados mais detalhados e, quem sabe, criar programas que se adaptem a cada pessoa. Se tem uma coisa para a gente levar dessa análise de hoje, é esta. Não dá mais para pensar em sono e exercício como itens separados numa lista de coisas a fazer. Eles trabalham juntos, são como copilotos, levando a nossa saúde para um lugar muito melhor. E isso nos deixa com essa pergunta no ar para a gente pensar. Será que estamos caminhando para um futuro onde um dia a gente vai receitar uma combinação de sono e exercício com a mesma precisão com que hoje se receita um remédio? Este estudo sugere que talvez esse futuro esteja bem mais perto do que a gente imagina. Agradeço a companhia